Bom dia, tudo bem com vocês? Essa gravação desse PowerPoint ela tem uma diferença em relação à outra. A outra você só tinha o meu áudio e aqui você tem o meu áudio e tem, né, o meu vídeo. Tá? Então aqueles que estavam com saudades já podem matar a saudade, né? Eu vou mandar junto com o videozinho para vocês, eu vou mandar também o PowerPoint, porque muitas vezes a câmera pode estar cortando, né, algum elemento importante aqui do lado direito, ok? Então vamos embora. Para poder entender um pouco a crise de 29, é necessário entender quais são os antecedentes da crise, né? Primeiro, o que foi a crise? A crise foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou levando, né, não só os Estados Unidos, mas toda a Europa à bancarrota, né? Há uma crise mundial que vai se instalar Estados Unidos, Europa, inclusive o Brasil, e esta crise se dá em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Para poder entender como que se deu essa quebra, é necessário entender primeiro os antecedentes dela. O que estava acontecendo no mundo antes de 29? 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem, né, os Estados Unidos saindo como grande vencedor. Quais foram esses fatores? Primeiro, os Estados Unidos não teve 1 metro quadrado do seu território destruído por bombas. O sistema de produção a todo vapor, produzindo em larga escala. A produção, 40% da produção mundial dentro dos Estados Unidos. Produção agrícola a toque de caixa. E a Europa? Bom, a Europa totalmente destruída, suas indústrias destruídas, seus campos destruídos, né, numa crise violentíssima. Tá? Em função dos Estados Unidos estarem numa posição, né, extremamente privilegiada, eles passam a ter o quê? Um alto volume de exportação em relação a quem? A Europa. Então os Estados Unidos começam a produzir em larga escala, os Estados Unidos começam a ter um processo de desenvolvimento econômico estrondoso, né, e isso faz com que eles acabem exportando, né, muito em relação à Europa, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, olha, a indústria dos Estados Unidos, participação na produção mundial em 1920, 85% dos automóveis do mundo eram produzidos nos Estados Unidos, 66% do petróleo do mundo produzido nos Estados Unidos, 53% do carvão produzido no mundo nos Estados Unidos, 40% do ferro e aço produzido nos Estados Unidos, 60% do cobre e do alumínio produzido nos Estados Unidos. Então isso dá uma demonstração, né, do crescimento, fazendo com que os Estados Unidos acabassem se transformando na maior potência mundial naquele exato momento. Uma agricultura mecanizada, né, e passa a ser o maior credor internacional, ou seja, os Estados Unidos emprestava dinheiro para que os países da Europa pudessem se reerguer. Só para vocês terem uma ideia, de cada 5 rádios produzidos no mundo, 4 eram produzidos nos Estados Unidos. Né? Toda a família americana tinha, né, um rádio. Na Europa, para cada 10 famílias existia um rádio. Né? O rádio, naquele momento, era o elemento de maior poder de comunicação que a gente tinha. Tá? Bom, e aí? Como que se deu essa crise? Na verdade, a gente acaba dizendo que a crise se dá em função de uma superprodução na agricultura e na indústria. O governo dos Estados Unidos ele passa a fazer com que a população ela produza mais, com que ela aumente a sua produtividade. Só que o que acaba acontecendo? Quando chega por volta de 1925, 1926, a Europa fala assim, opa, se eu continuar consumindo produtos norte-americanos, importando dos Estados Unidos, eu jamais vou sair da minha crise, eu jamais vou conseguir me levantar. E a Europa, então, a partir de 1925, diminui, né, uma grande quantidade de produtos que vêm dos Estados Unidos, ou seja, não vamos importar mais, ou vamos diminuir, né, o número de importações que vinham, né, dos Estados Unidos. Então, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos está num processo de superprodução, né? Ele não para. O governo norte-americano, nesse momento, deveria ter se apercebido de que a Europa para de
de importar produtos vindo dos Estados Unidos, mas não. Ela não só incentiva a produção norte-americana, como ela incentiva a que as pessoas o quê? Busquem, né, a Bolsa de Valores. Tá? E aí é que a coisa vai começar a se complicar. Muito bem, todo mundo sabe como funciona uma bolsa? Eu vou explicar assim, bem a grosso modo, né? Se tiver alguém que é investidor da bolsa e depois quiser me corrigir, fique à vontade. Né? A Bolsa de Valores funciona da seguinte maneira: eu tenho uma empresa, né? E essa minha empresa ela vai ser colocada para o mercado de ações. Naquela época, eu pegava a minha empresa, ia no mercado de ações, nos Estados Unidos, colocava a minha empresa e, tranquilo, as pessoas compravam ações, né, da minha empresa, e o que determinava se minha empresa cresceria ou não bom, coloquei lá, 49% da minha empresa foi colocado no mercado de ações. Foi comprado 49% de ações. Esse dinheiro que entra para a minha empresa, eu vou investir no crescimento dela. Então, o que faz com que as minhas ações cresçam ou elas desçam? Uma série de fatores. Mas um dos fatores se eu aumento a minha produtividade, eu aumento o meu poder de venda, eu vendo um número maior de produto, automaticamente a empresa passa a valer mais e as ações elas vão subir. O que ela faz com que ela valha menos? Eu peguei aqueles 49% de ações, peguei todo aquele dinheiro, fechei, né, parei, não investi na minha indústria, fui para o Caribe tomar, né, tequila, mojito, margarita e a empresa foi para o buraco. Conclusão, as ações caíram. A gente está passando por um momento de crise muito grande, nós estamos vendo que as bolsas de valores no mundo inteiro estão caindo. Por quê? Né? Porque, na verdade, a pandemia faz com que as pessoas deixem de investir e todo mundo corre para a bolsa para vender as suas ações para pegar esse dinheiro. Né? A hora que todo mundo corre para vender as ações, o que acontece com ela? As ações elas caem. A relação das ações é uma relação de oferta e procura. Então, o que faz com que minhas ações subam? Primeiro, que a minha empresa ela se desenvolva em função do dinheiro que entrou. 2, relação de compra e venda, né? A questão da procura. Então, a partir do momento, né, a Petrobras perdeu quase 70 bilhões aí em uma semana. Por quê? Porque todo mundo que tinha ações da Petrobras resolveu vender. E por que resolveu vender? Bom, se eu tenho uma crise mundial, o que vai acabar acontecendo? Não vai se consumir tanto petróleo. Se não vai se consumir tanto petróleo, para que eu preciso ter uma ação numa petrolífera? Não tenho, eu vou lá e vendo. Só que na hora que todo mundo vai vender as ações da Petrobras, o preço cai. Quem quer comprar ação embaixo? Ninguém. A gente sabe também, uns 2 anos atrás, um dos maiores especuladores da Bolsa, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo que ele dizia o seguinte: se você quer ganhar dinheiro na Bolsa, espere uma crise acontecer. Então, quem sabe, quem entende de mecanismos da Bolsa, sabe, bom, as ações da Petrobras agora tá embaixo, está lá no pé. O que eu faço? Eu vou lá e vou comprar ações no pé. Essa crise ela vai ser eterna? Vai demorar 20 anos, 30 anos? Não. Né? Nós vamos sair da pandemia, nós vamos ter uma recessão, deu 1, 2, 3 anos, né? A economia ela se ajusta e ela volta a crescer. Voltou a crescer, as minhas ações que eu comprei num preço muito baixo, elas passam a ter em 2, 3 anos um valor muito alto. E aí é que se ganha dinheiro. Eu sempre lembro da história do amigo meu, que ele era o presidente da Ródia Mercosul. E na época, isso tem uns 15 anos atrás, a Ródia resolveu disponibilizar para os seus funcionários ações para poder fazer um investimento maior dentro da América do Sul da Ródia. E aí eu perguntei para ele aí, Marcos, você vai fazer um investimento grande aí das ações que a Ródia está disponibilizando para os funcionários? Ele falou, olha, cara, eu não vou colocar R$1. E eu lembro que naquela época as ações valiam, são lotes, né? Lotes de 1.000 ações, valiam em torno de R$3,25. Tá? Isso foi por volta de 2006, 2007 mais ou menos. Em 2008 veio a crise. Né? Você sabe para quanto foi o lote de 1.000 ações, que valia R$3,25? Foi para 2 centavos. Ou seja, os caras perderam tudo. Né? A Ródia ela foi fatiada, né? A Ródia ela
ela se desintegrou na América Latina. Hoje a Ródia existe no Brasil, mas ela é um pequeno braço da Ródia mundial. Então, quem investiu naquele momento perdeu todo o dinheiro. Então, mexer com ações é muito complicado. E na crise de 29, o que aconteceu? O governo incentivava que as pessoas comprassem ações, né? E a população vai e compra as ações. Por quê? Porque acredita que os Estados Unidos estão num grande desenvolvimento, né? Num grande crescimento econômico. Mas eles não perceberam que a Europa deixou de fazer o quê? Importar, né, os produtos norte-americanos. Então chega uma hora que acontece o seguinte, bom, todo mundo tem rádio. Bom, se todo mundo tem rádio, eu não vou ficar trocando de rádio, né, a cada 6 meses. Então chega um determinado momento, é uma saturação do mercado interno. 2, bom, eu começo a vender rádio para a Europa, mas a Europa diminuiu suas exportações, a Europa diminuiu as suas importações, consequentemente, não tem mais para quem vender rádio. O que vai acontecer? Há uma especulação, né? As ações das empresas que produziam rádio estavam muito altas, só que eu não tenho mais para quem vender, né? Eu não tenho mais para quem vender rádio. Aí o que acontece? Bom, eu não tenho mais para quem vender rádio. A minha empresa está lotada de rádios. Né? Eu não consigo mais vender no mercado interno, eu não consigo mais exportar para a Europa, né? O resto do mundo não consome rádio. O que eu vou fazer com esses rádios? Estocado na minha empresa. Bom, estoque 1, estoque 2, estoque 3, o que acaba acontecendo? Eu sou obrigado a mandar meus funcionários embora. Né? Há uma diminuição clara, ou seja, o preço diminui, automaticamente eu sou obrigado a mandar o cara embora. Aí vem aquela bola, né? Aquele círculo da economia. Bom, se eu mando as pessoas embora, as pessoas não têm poder aquisitivo. As pessoas não têm poder aquisitivo, não compram. As pessoas não compram, aumenta os estoques. Aumenta os estoques, eu sou obrigado a mandar mais gente embora. E essas pessoas que foram embora, que foram mandadas embora, elas falam, bom, o que eu tenho agora para vender? Eu vou vender minhas ações. E aí o que acaba acontecendo? Começa a haver uma crise na Bolsa, começa a haver uma grande quantidade de pessoas correndo à Bolsa, né, e vendem as suas ações. Hoje em dia existe um circuit break. Né? Nesses dias, quem acompanhou nas 2 últimas semanas, cada vez que a Bolsa abria de manhã, né, a Bolsa abria às 10 da manhã, 10 da manhã abriu, os caras começam a vender ações, a Bolsa começa a cair. O que a Bolsa faz? Circuit break, fecha, ninguém mais compra, ninguém mais vende. Hoje é uma maneira de você defender os acionistas. Né? Naquela época não havia o circuit break, e aí o que acontece? Todo mundo vai para as ações, vai vender, vai para os bancos, né? E aí o preço da ação que vale $1, o lote de 1.000, passa a valer absolutamente nada. Né? E o que você tem na sua mão? Um papel que o valor é 0. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem, né, uma queda, né, uma venda absurda, né? 40 milhões de ações ao longo do mês de outubro de 29 foram colocadas no mercado para serem vendidas a preços extremamente baixos. Em alguns casos atingiu 90% do seu valor, ou seja, eu comprei o lote a $1 e ele está valendo 10 centavos. Né? No 24 de outubro de 29, chamada a famosa Quinta-feira Negra, 13 milhões de ações foram colocadas no mercado. Ou seja, não havia comprador, eu tinha um papel na minha mão, as empresas foram, né, para o buraco, as empresas faliram. Né? Por quê? Porque as ações, elas são vendidas, o dinheiro dessas ações é o que sustenta a minha empresa. Não tenho para quem vender produtos, sou obrigado a mandar meus funcionários embora, falência decretada. Né? E aí nós temos o famoso crash, né, da Bolsa de 29. Com a queda da Bolsa de 29, automaticamente, o que acabou acontecendo? Né? Acabou gerando aí um processo de falência por todos os Estados Unidos. Tá? Essa crise acabou se espalhando por todo o mundo. Nesse mapa a gente começa a ver aqui, né, o que está em rosa, né, os Estados Unidos, e para onde que vinha o capital, e aí para onde que se expande toda essa crise, essa grande depressão mundial aqui. Aí você fala, mas por que ela acabou indo para outros países? Simples. Os Estados Unidos tinham o quê? Primeiro,
emprestado muito dinheiro para quem? Tinha emprestado muito dinheiro para os países europeus poderem começar a sair da crise da Primeira Guerra Mundial, certo? Certo. Bom, então, a partir do momento que se dá a crise, os norte-americanos vão nos bancos e falam assim, amiguinho, eu preciso do meu dinheiro de volta, cara. Eu preciso fazer com que esse processo volte a desenvolver os Estados Unidos. A hora que eu tiro dinheiro do banco dos europeus, eu quebro, né, a Europa. Além do que, muitos países dependiam de exportações para os Estados Unidos, que é o caso do Brasil, né? Por exemplo, o Brasil tinha lá, toda essa economia estava fundamentada no quê? Toda a economia brasileira estava fundamentada na produção de café. Quem era o maior comprador de café do Brasil naquele momento? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai comprar uma saca brasileira de café? Não. Né? Nós vamos morrer com 80 milhões de sacas de café em estoque. E isso vai provocar o quê? Vai provocar, né, todo um processo de crise econômica no Brasil. Tá? Então, nós vamos ter aqui na Avenida Paulista, por exemplo, né, vários cafeicultores se suicidando também. Tá? Só para você ter uma ideia, a crise de 29 faz com que Getúlio assuma o poder em 30 e o Getúlio Vargas vai queimar 80 milhões de sacas de café. Vai jogar no mar e vai queimar essas sacas. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer com elas. Ah, mas por que eu não distribuo café para a população? Não, porque eu preciso resolver o problema do produtor. Né? E como que eu resolvo o problema do produtor? Bom, eu vou resolver o problema do produtor a partir do quê? Eu vou resolver o problema do produtor a partir do momento que eu consiga regular novamente o sistema produtivo. Se eu tenho 80 milhões, o produtor vai lá plantar seu café, o que ele vai fazer com o café que ele produziu? Para quem ele vai vender? Para ninguém. Eu tenho 80 milhões de sacas, né, guardadas lá nos estoques. Então eu queimo todos os estoques, desaparece o café do mercado e a partir daí o café que passa a ser produzido pode ser novamente vendido. Óbvio, numa escala muito menor. Então os norte-americanos retiram o capital americano da Europa e isso leva a crise a se expandir pela Europa. Né? Isso acaba gerando aí uma retração do comércio mundial. Muito bem, quem são as principais vítimas desse processo? Né? Quem que acaba pagando por tudo isso? Óbvio, né? Os trabalhadores. A gente vai ter aí, né, primeiro, a ruína dos acionistas. Quem tinha ações, um abraço, não tem mais nada. Né? O cara tem um papel na mão que não vale um centavo. Falência dos bancos, só para a gente ter uma ideia, né? 5 mil bancos falidos entre 29 e 32. Então, para você ter uma ideia do significado, da quantidade de bancos que existiam nos Estados Unidos. Quantos bancos nós temos hoje no Brasil? Dá para contar nos dedos. Né? Eu lembro que na década de 80, nós tínhamos um número muito maior de bancos, óbvio, não tínhamos 5 mil bancos, né? Mas nós tínhamos uma grande quantidade de bancos. Hoje, o mundo capitalista fechou, né, todo o sistema financeiro em meia dúzia de bancos. Aí você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Safra, quem mais? Tem mais algum grande? E o Santander. Esses são os 6 grandes bancos aí que a gente tem no mercado, que a gente chama banco de varejo. Tem muito banco menores que trabalham em outras ações, mas banco de varejo nós temos 6 bancos só. Cara, faliram 5 mil. Falência de todas as pequenas e médias empresas, ruína dos agricultores. Né? Isso vai gerar uma série de problemas sociais. Aumento desenfreado do desemprego, uma fome violentíssima, né? E aí o governo salva isso, nós vamos ver algumas imagens aí, né, com a sopa dos pobres, filas gigantescas, quando as pessoas comiam um prato de sopa por dia, as famosas Hovervilles, né, ou seja, as favelas de latas, né, suicídios em grande quantidade, principalmente nos Estados Unidos, aumento da criminalidade, agitação social, né, e ressurgimento das práticas racistas. Bom, como que o governo resolve isso? A gente, né, vamos ter uma intervenção dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vão, então, através do seu presidente, do Franklin Roosevelt, ele vai acabar gerando aí o que eles chamam de New Deal, né? A nova distribuição, o que seria o intervencionismo do Estado na economia.
Se a gente tivesse numa aula presencial, nós íamos abrir uma discussão aqui de pelo menos uma aula inteira de como o capitalismo ele é esperto nas suas ações, né? Quando a gente abre discussão do capitalismo em sala de aula, 98% de vocês defendem, né, que a única forma de desenvolvimento da economia do mundo é o capitalismo, e a discussão eu abriria da seguinte maneira, vou colocar só para vocês refletirem, né, depois podemos até abrir essa discussão na volta, presencialmente. Se o capitalismo ele não aceita a intervenção do Estado e da economia, o capitalismo é a lei de oferta e procura, o capitalismo ele se opõe radicalmente às intervenções do Estado, à intromissão do Estado, porque quando nós vivemos uma grave crise econômica, o capitalismo recorre ao Estado. Né? Aqui o que acontece foi isso, né? O intervencionismo do Estado para poder salvar a economia capitalista. Em 2008, o que nós tivemos em 2008? Em 2008, na crise mundial dos bancos, né, quem salvou a General Motors foi o Estado norte-americano. Né? Quem salvou a Grécia, que ainda vive problema desde 2008, foi o Estado. Quem salvou a Espanha foi o Estado. Né? Então, o capitalismo ele é interessante enquanto o capital funciona. Quem é que vai salvar o mundo da pandemia? Né? A gente está vivendo um momento aí onde talvez a única cabeça pensante nesse momento, o ministro da Saúde pede confinamento social e várias pessoas fazendo carreata pedindo a volta da abertura, né, do comércio, da abertura das pessoas circulando normalmente. E aí? Quem que vai salvar a economia após a pandemia? Vocês tenham certeza, é o Estado. Né? Então, isso daria uma discussão muito legal em sala de aula. Quando a gente voltar, a gente pode abrir essa discussão. Amanhã, quando eu colocar para vocês o vídeo, eu vou até pedir uma reuniãozinha. Se a gente quiser abrir discussão nesta terça ou na terça que vem, a gente pode abrir, sem problema nenhum, né? Que enriquece o nosso trabalho. Bom, então o New Deal foi o quê? O intervencionismo do Estado na economia. Qual era o objetivo? Diminuir o desemprego, né, poder aumentar o poder de compra e automaticamente o consumo. Lembram? Aquela Keynes, e Ricardo que dizem, se a população tem poder econômico, ela consome. Se ela consome, a gente tem aumento da produtividade. Aumento da produtividade gera emprego gera poder de consumo gera produtividade que gera emprego. Então, qual é o objetivo do Estado? Gerar, criar condições para que a população volte a ter novamente o quê? Poder econômico. Se eu tenho poder econômico, eu consumo. Se eu consumo, eu desenvolvo a economia. E quais foram as medidas? Primeiro, conceder indenizações aos agricultores que reduzirem as suas áreas de cultivo a fim de diminuir a produção. Você fala, por que diminuir a produção? Se eu vou diminuir a produção, automaticamente eu tenho menos produtos no mercado, eu vou ter pessoas consumindo esses produtos, a falta desses produtos vai fazer com que os produtos tenham um valor um pouco maior e isso melhora a condição do agricultor. Né? Se todo mundo passa a produzir café novamente, o que acontece? O café vai lá embaixo e não resolve o problema de ninguém. Concessão de crédito agrícolas, né? Ou seja, o governo vai gerar créditos a juros extremamente baixos para eles poderem sanarem as suas dívidas. Fixação do nível de produção e dos preços de venda ao público. O governo intervém, a partir de agora não é lei de oferta e procura, o governo define os valores dos preços no mercado. Criação de uma legislação para controlar a atividade de bolsas e bancos, ou seja, o sistema financeiro ele passa, a partir de agora, ter um controle muito maior. Né? Quando eu estava falando da bolsa, eu acabei não falando para vocês, a facilidade que havia, que ocorria na época, para você colocar uma empresa na bolsa de valores era enorme. Hoje não. Hoje, você tem que a tua empresa tem que ter um valor mínimo. Em São Paulo, eu acho que o valor dela deve girar em torno de, se me falha a memória, tá? Posso estar cometendo um erro aqui, mas a tua empresa tem que valer 70 milhões de reais. Aí vem a Comissão de Valores, a CVM de Mercados, ela vai fazer uma análise, né, do passivo e do ativo que a tua empresa tem, ou seja, quanto que ela vale oficialmente, né,
fisicamente, quanto que você produz, quanto que você vende, quanto que entra, quanto que sai. Eles vão fazer uma análise geral sobre tudo do dono da empresa para poder permitir que ela vá para a Bolsa de Valores. Né? Eles vão fazer uma devassa, né, na empresa, uma devassa nos donos da empresa para ela poder ir para o mercado de ações. Então, a partir daquele momento, se cria uma legislação para controlar essa atividade, tá? Facilitando aí a condição daqueles que entrarem na Bolsa para terem maior segurança. Tá? O grande lance nos Estados Unidos foi o quê? A criação das grandes obras públicas. Né? Criação de barragens, canais, escolas, estradas, pontes, caminhos de ferro. Por quê? Porque aí eu faço com que a população vá trabalhar para o Estado, trabalhar nessas grandes obras públicas. Conclusão, essa população ela passa então a ter uma melhor condição de vida, passa a ter recursos para poder consumir, para poder ativar a economia. Ok? O New Deal então foi a condição gerada para poder, né, tirar os Estados Unidos da crise. Diminuição no horário de trabalho para 40 horas semanais. Você fala, porra, não é melhor, se eu trabalho muito mais, não ganho mais? Só que, a partir do momento que eu determino a quantidade de horas semanais, eu dou a possibilidade de mais pessoas trabalharem. Né? Então, o máximo que se pode trabalhar são 40 horas semanais. Isso vai fazer com que eu possa trabalhar, você, o outro, todo mundo tenha acesso ao emprego. Tá? Foi uma tentativa. Estabelecimento de um salário mínimo nacional, né? E a criação do welfare state, né? O Estado, segurança social, que é a questão da intervenção do Estado nas questões sociais aí, né? Subsídio para desemprego, né? Criação do salário-desemprego, questão de doença, invalidez, a previdência deixa de ser uma previdência privada e passa a ser uma previdência do Estado. A gente tem alguns resultados, que a gente tem a diminuição do desemprego entre 33, né, e 37, 50%, houve uma queda, né, nos índices dos desempregos. E aumento da produção industrial. Isso faz com que os Estados Unidos rapidamente ele volte a ter uma recuperação econômica. Aparecem aqui as fotos, né? Nós temos aqui várias fotos. A fila de desempregado, né? E essa foto já caiu em vários vestibulares, porque atrás a gente tem o quê, né? O modo de vida americano, né? Toda a família feliz dentro de um carro, e embaixo, né, o American Way of Life, né? E embaixo dessa propaganda, né, a população esperando para o sopão, né, para poder comer alguma coisa. Essa foto aí, ela é uma foto fantástica, maravilhosa, que representa o que era os Estados Unidos antes da crise e o que é os Estados Unidos depois da crise. Aqui as grandes filas que se ocorrem em Nova York, né, essas filas elas são para tentar buscar um emprego, numa condição de desespero de toda a sociedade norte-americana. Aqui as pessoas esperando ser chamadas, né, porque quem tinha emprego ia lá e recrutava os trabalhadores. Eles trabalhavam por $1 dia. Né? Oferta e trabalho por $1 dia. Eu falei $1 dia. Aqui $1 a semana. Né? Imagina a loucura que não foi a crise. Aqui ele está vendendo seu carro, né? Por um valor irrisório do que ele valia, né? E ninguém vai comprar porque não tem dinheiro para isso. Tá? Quem salva? Não tem o trabalho, caridade, né? E por aí afora nós estamos tocando a situação. As famílias em estado de pobreza, estado de miséria, surgem favelas por todos os Estados Unidos, as Homervilles, ou seja, as favelas de lata. Aqui o sopão, a sopa dos pobres, né? A única alimentação que eles tinham era um prato de sopa por dia. Aqui a gente vê as pessoas e a gente percebe já nas pessoas, né, a subnutrição, a quantidade a condição física, né, extremamente magros, né? As Homervilles, ou seja, as favelas de lata. Na Europa, trabalhadores em greve, né, o aumento do racismo, a Ku Klux Klan acusando os negros de tomarem os empregos dos brancos, né? A Ku Klux Klan nasce lá meados do século XIX,
né, a supremacia branca, e isso se intensifica durante o período da crise. Aqui os cafés, né, que foram queimados, né, com combustível, tá? No caso do Brasil, jogaram eles no mar, utilizavam como combustível para a movimentação das locomotivas, né? Roosevelt, né, que foi eleito presidente em 1933 e dá início ao plano do Deal, né? A construção de barragens, né, serviços públicos, intervenção do Estado. Mais um exemplo,